Primeiro Jornal Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Muito bom dia para você, 8 horas mais 4 minutos, 8h04 da manhã desta segunda-feira. Hoje, 8 de junho de 2015, temperatura, vamos abrir aqui a temperatura, estávamos antes com 17,3. Pude perceber, indo ali na redação da Tirol FM, que uma vasta neblina cobre mais uma vez aqui a nossa região. 17,4 agora é a temperatura. Pois bem, na semana passada nós tivemos na sexta-feira o Dia do Meio Ambiente e na manhã de hoje, segunda-feira, a gente vai conversar, entre outros assuntos, com o assistente técnico regional em manejo de recursos naturais da Emater RS Ascar, Marcos Schaefer, justamente sobre o Dia do Meio Ambiente. Vamos conversar também sobre produtos orgânicos, afinal de contas, como eu já havia dito antes, o Brasil é o recordista em uso de agrotóxico no mundo. Marcos, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos os radiovintes da Rádio Tirol, um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, falando um pouquinho sobre alimentos orgânicos, a produção e o Dia do Meio Ambiente, que foi no dia 5. Exatamente, Marcos. O que temos a comemorar no Dia do Meio Ambiente? O que a gente fala tantas vezes, eu assistia justamente na sexta-feira no Globo Repórter, à noite na TV Globo, a gente assistia um programa todo voltado ao meio ambiente, né? Se fala de desmatamento, se fala algumas coisas que estão distantes de nós. Mas o que nós, no nosso dia a dia, podemos fazer em prol do meio ambiente? O que vocês, como Emater, discutiram nessa sexta-feira? Em todos os escritórios municipais da Emater tem a orientação, né, de orientar os agricultores, de conduzi-los para o respeito ao meio ambiente, e para isso existe uma legislação, né, que é o Código Florestal, de uma forma geral, né, que agora está em discussão em função do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, né, então o respeito às matas ciliares é muito importante em função da conservação das águas, e para conservar águas é necessário conservar solo, que é uma ligação direta, né, entre um e outro. E nesse sentido também, no dia... Na sexta-feira, dia 5? Na sexta-feira, dia 5, né, foi esse o marco, então, sobre o meio ambiente, né? Então, precisamos retornar as nossas propriedades rurais, né, observando esses fatores, né, de como é que está se comportando a água que cai da chuva, se esse solo está coberto ou não. A cobertura, o impacto da gota da chuva, né, faz a destruição superficial do solo, faz o selamento, e essa água não penetra mais. Não penetrando mais, ela vai escorrer e imediatamente vai provocar erosão em sulcos, e vai levar a terra para os arroios, né? Se não tiver mata ciliar, não vai segurar nada daquilo ali, e não infiltrando também não vai abastecer os olhos d'água e nem as fontes naturais superficiais. Sabe que alguns anos atrás, Marcos, nós tivemos um evento de muita chuva aqui na região, e ali nos municípios de Marquês de Souza nós tivemos um problema justamente como esse, né? Que as barrancas dos rios desapareceram. Eu sei que eu tenho um colega na faculdade semana passada, ele dizia, aquela enchente, não recordo que ano foi agora, mas as pessoas acharam que plantando eucalipto e acácia na beira dos arroios ia fazer esse processo com as raízes de manter as barrancas do rio. E quando deu a enchente, aquelas barrancas foram todas sugadas e as barrancas praticamente terminaram no rio. Então a importância de manter essas matas ciliares, né? Isso. Além das matas, né, é importante que a água, sempre temos o conceito assim de que a água deve infiltrar onde ela cai. Então, quanto menos escorrimento superficial acontecer, menos probabilidade de acontecer isso que aconteceu, né? Que o acúmulo da água se deu mais próximas às margens dos rios. Isso. E aí solapou, né? Escorreu toda a água juntamente com o solo que tinha presente naquele lugar, com a vegetação toda que tinha ali. Né? Então, quanto menos escorrimento e mais água infiltrar onde ela cai, melhor. Menos acúmulo vai ter em um lugar específico, né? Então essa é uma ideia geral que a gente tem, e para isso
resíduos na superfície é fundamental, evitar compactação do solo, às vezes muito trânsito de máquinas, né, em dias úmidos vai provocar a compactação superficial e essa água não vai conseguir mais infiltrar. Então, todos esses fatores precisam ser cuidados, e uma forma de verificar isso na lavoura é cavando uma pequena trincheira, né, e observando lateralmente o perfil desse solo, se existe esse endurecimento, digamos assim, adensamento de solo em alguns lugares onde as raízes não conseguem mais penetrar. Se as raízes não conseguem penetrar, a água também não consegue. Bem destacado. Pois bem, esse foi então, esses são assuntos e fatores que a gente pode mudar aqui no nosso dia a dia. Bom, Marcos, outro assunto que eu já havia trazido na abertura da nossa entrevista, justamente é com relação, que também tenho certeza que foi discutido na sexta-feira no mundo afora, mas é a questão dos agrotóxicos, né? A gente fala tanto em alimento orgânico, felizmente parece que está voltando, né? A gente vê feiras livres aqui no município onde meus pais moram, em Paverama. Começou a se trabalhar uma feira livre de novo, e eu digo começou-se porque fazem alguns meses, talvez um ano, se começou a trabalhar novamente. Aqui em Teutônia temos uma feira do STR, ou seja, parece que os alimentos orgânicos começam a ganhar espaço novamente, Marcos. É mais ou menos por aí? Se percebe de uma forma geral desta forma, mas principalmente por um movimento do consumidor. Né? O consumidor está buscando saúde, e buscando saúde em todos os âmbitos. E aí retornamos sempre à nossa alimentação. É a permanência na saúde. E os alimentos orgânicos são uma saída lógica para esse processo, né? Quando mostram o Brasil como o maior consumidor de agrotóxicos, para mim é quase que uma vergonha, porque ninguém quer ter esse rótulo, né? Porque os agrotóxicos eles estão associados à morte. Sim. Né? E a produção orgânica vem justamente no contraponto a isso. Né? É possível produzir sem utilizar agrotóxicos. Nós precisamos encontrar as técnicas para fazer isso, e muitas já estão estabelecidas, mas muitos caminhos ainda são necessários a serem trilhados, né? e descobertos, né? Então o uso racional de agrotóxicos e usá-los absolutamente quando necessário é um dos caminhos iniciais. Sempre diz assim, o primeiro passo é reduzir agrotóxicos, né? O segundo passo é substituir os agrotóxicos por produtos naturais, que possam fazer o trabalho que eles fazem, ou próximo a isso, ou usando outras técnicas associadas, para não usar mais esse tipo de produto. E a partir daí produzir um alimento que orgulha quem produz e satisfaz a quem adquire, a quem compra. E gera uma tranquilidade também, né, Marcos? Uma tranquilidade em quem vai consumir, né? Uma tranquilidade por saber que está trazendo saúde, gerando saúde a toda a sua família, e que não vai gerar uma doença inesperada logo à frente. Agora, Marcos, uma outra questão, como a gente, o que fazer hoje, né? Nós temos aí, nós conversávamos aqui fora do ar, uma estimativa dava quase 5,5 kg de agrotóxicos per capita no Brasil. Tu já me trouxe aqui a informação que aumentou já para quase 7, né? Como as pessoas hoje ainda, é possível distinguir, vai num supermercado, obviamente que o supermercado já costuma separar, mas como distinguir o alimento orgânico do alimento produzido em grande escala? E por que o alimento, sempre vem essa pergunta, né? As pessoas se perguntam, por que o alimento orgânico ele é mais caro que o alimento produzido em uma grande escala? De uma forma geral, os produtos orgânicos eles são mais caros, porque o agricultor precisa de muito mais conhecimento e lança mão de algumas técnicas que geram mais trabalho.
para conseguir equilibrar o ambiente na volta, desde o solo até a vegetação toda que está sendo trabalhada, né? Mas, de uma forma geral, alguns produtos não são mais caros que os convencionais, né? E muitas vezes também os produtos orgânicos são explorados em função da quantidade que são ofertados. Por ter pouco e o consumidor buscar muito, essa demanda maior do que o lei da a oferta e da oferta, procura, né? às vezes ocorre distorções. Né? E para saber se é um alimento orgânico, visualmente não é possível. Não é possível. Não é possível. Então, o que eu costumo recomendar é que o consumidor conheça quem produz. Aproxime essa cadeia. Conheça o agricultor. Tenha essa relação de confiança em função de conhecer o processo de produção do alimento que ele está comprando na feira ou que ele está comprando no mercado. E de uma forma mais específica, o governo criou a lei dos orgânicos para garantir que o produto que está no mercado com o selo de orgânico efetivamente produzido dessa forma. Agora, Marcos, mas desculpa te interromper, mas tu falava justamente disso. Agora é importante conhecer o produtor, né? Mas também vocês, como Emater, eu sei que fomentam isso, aquela ideia das pessoas que têm um pátio em casa, que possam fazer sua horta, né, Marcos? Vocês apoiam isso de forma tão forte e significativa no nosso Rio Grande do Sul, através da Emater, que as pessoas possam ter esse prazer de cultivar o seu alface, a sua couve, o seu tomatinho ali com 2, 3 pezinhos. Isso também volta. Estamos retornando para momentos como esses, Marcos? Sim. Como o consumidor, de forma geral, está buscando saúde, além de produzir o seu próprio alimento, ele está fazendo uma terapia. Exatamente. Porque ele entra em contato com a natureza por um espaço mínimo que seja, né? Na nossa região até tem muito verde ainda, tem muitos espaços que podem ser de convivência com o ambiente, mas em cidades um pouco maiores isso já não existe mais. São pessoas que vivem somente em apartamento, do trabalho para casa, e nesses espaços também é possível entrar em contato com a natureza, produzindo plantas medicinais em floreiras, ou as suas hortaliças, os seus temperos, em floreiras, em espaços pequenos, né? Mas o que a gente estimula mais é que os escolares, os nossos filhos, entrem em contato com esse tipo de atividade, para que eles possam valorizar também ao agricultor no futuro, porque eles vão acabar conhecendo na prática o processo de produção e a valorização do meio ambiente, da produção do alimento limpo, orgânico, né? E que isso vai efetivamente gerar saúde. Então, desde a produção, da colheita, todos os passos, né? Da culinária envolvida, dos temperos, dos cheiros, os aromas todos, né? Os sabores envolvidos nisso. Buscar atingir os seus sentimentos nesse processo. E isso vai fazer um consumidor muito mais consciente no futuro. Muito bem, Marcos Schaefer esteve conosco, assistente técnico regional de manejo de recursos naturais da Emater RS Ascar. Mais uma vez, a gente gosta de receber o pessoal da Emater aqui, porque o papo é sempre bom, são informações extremamente úteis aos nossos consumidores. Tivemos aí na última semana de maio, Marcos, me ajuda aqui, foi a semana do Mundial do Meio Ambiente, né? A 11ª semana dos alimentos orgânicos, que ocorreu em 22 estados do país também. Enfim, mas na última semana, a Semana Mundial do Meio Ambiente, onde esses assuntos... eu trabalho nas escolas, eu me recordo quando eu era estudante, né? O dia do meio ambiente era o dia que se parava a escola, arrumava o pátio da escola, íamos para a horta da escola também. Ações como essas, elas devem ser aí perpetuadas, né, Marcos? Isso, tanto a produção de alimentos orgânicos, a valorização de todo
todos os espaços. Às vezes, quando a gente fala meio ambiente, as pessoas não se dão conta. E se remetem a muito longe, né? Mas está no nosso dia a dia. Está fora da gente, né? Mas a gente faz parte do meio ambiente, né? As pessoas são meio ambiente. Então, se o ambiente não está equilibrado, as pessoas daquele espaço não estão equilibradas. Então, o equilíbrio precisa fazer parte tanto das pessoas quanto dos espaços em que eles vivem. E aí remetemos à conservação dos solos, à conservação da vegetação, à conservação dos animais, a colocação em local adequado dos nossos resíduos, do lixo, do evitar do consumo excessivo de materiais que não são recicláveis, e assim buscando a nossa essência também, porque efetivamente, se as pessoas não se conscientizarem, elas não conseguem mudar. E aquilo que o lixo ficando jogado em qualquer lugar, as pessoas também ficam desorganizadas, desorientadas. Então é um processo de educação. Acima de tudo, de educação. De educação. Exato. Então os alunos, os escolares precisam crescer em ambientes assim, né? E a gente precisa retornar a ambientes assim, né? Ambientes naturais. E essa é a nossa expectativa, e esse de fato é o nosso desejo, para que nós possamos criar o mundo, deixar o mundo. A gente sempre fala em deixar o mundo para os nossos filhos, para os nossos netos, e a gente quer realmente deixar o mundo melhor. Certo, Marcos? Obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui na Rádio Tirol e desenvolver um pouquinho esse assunto, né, de meio ambiente, de alimentos orgânicos. É algo que para mim é muito caro, gostaria que muitas pessoas vissem isso com grande importância, porque não se excluam do meio ambiente, incluam-se, porque afinal de contas, sem o ambiente nós não vivemos, mas o ambiente pode viver sem a gente. Perfeito. Então, bela dica. usar. Bela dica. Obrigado, Marcos. Tenha uma boa semana. Obrigado. 8h22, nós vamos ao breve intervalo. Na sequência, as informações finais do primeiro jornal de hoje aqui na Mais do Vale.